O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio.
Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito bem, boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN, dia 25 de janeiro. A gente continua falando aqui sobre Janeiro Branco, desta vez com a psicóloga Cris Rocha, que está em Maceió. A gente está falando via link e falar sobre Janeiro Branco. Janeiro Branco é saúde mental, caminhos para o autocuidado. Então, por que esse tema? E também a gente vai saber aqui por que do Janeiro Branco, onde surgiu, como começou, por quê, o que motivou isso. Cris, boa tarde, seja bem-vinda. E é muita satisfação recebê-la aqui para falar de um tema tão importante que é a saúde mental, caminhos para o autocuidado. Boa tarde. Boa tarde, André, todos os ouvintes. Estamos aqui, é um prazer, né? Agradeço também o convite. O Janeiro Branco foi um mês escolhido para se trabalhar a campanha de conscientização em relação à saúde mental. Ela começou lá em 2014 com um grupo de psicólogos, liderado por um psicólogo mineiro chamado Leonardo Abraão, que tinha justamente esse objetivo de conscientizar, e janeiro foi escolhido por alguns motivos. Primeiro, no final do ano, muitas pessoas elas ficam mais fragilizadas, melancólicas, com saudade do passado, de familiares que não estão presentes, ou bem aquela tristeza de talvez não ter alcançado tudo que desejou no ano que está se encerrando. E aí, no começo do ano, algumas outras pessoas também se sentem fragilizadas porque elas ficam ansiosas em relação ao futuro, ao ano que está chegando. Bem, mas tem um lado bom também. A virada do ano, ela traz um certo clima de esperança, virada de ciclo, novas chances, novas oportunidades. Então, por isso que foi escolhido o mês de janeiro e branco, para representar talvez uma folha em branco que a gente recebe para escrever um novo capítulo da nossa vida. O importante é que a gente encontre essas estratégias para falar e para divulgar a importância de se cuidar, de cuidar da saúde mental. Uhum. Bacana. E é bom falar sobre essa conscientização e desmistificação de preconceitos em relação à saúde mental, porque, afinal de contas, depois da Covid, quem é que não precisa de uma psicoterapia? Todo mundo precisa. E faz bem, né? Ao contrário de que muita gente pode pensar, a psicoterapia só faz bem e não é louco quem procura o psicólogo. Muito pelo contrário. São os que precisam colocar suas ideias no lugar, né? Tem algumas coisas que a gente precisa falar, Cris. Essa conscientização, essa desmistificação, né? Como você vê isso como psicóloga? Como é que você vê isso com seus pacientes? A população tem abraçado mais a psicologia? Porque eu acho que depois da Covid, né? Como eu falei aqui, todos nós fomos seriamente afetados por essas questões que nos enclausuraram, deixaram a gente preso, o medo. A gente vendo, você falou muito bem sobre pessoas que não estão mais aqui, sejam parentes, sejam amigos, que nós perdemos na Covid-19, ou quase perdemos alguns, né? Então, como é que você tem visto isso em relação à conscientização e desmistificação desses preconceitos em relação à saúde mental? Olha, André, se a gente for comparar o tempo atual com 30 anos atrás, quando a gente estava começando com a psicologia, já melhorou muito, né? Já existe uma maior conscientização, já se fala sobre isso, já se entende sobre isso, mas ainda existe um grande, para algumas pessoas ainda existe um certo preconceito. Você sabe que o pré-conceito é um conceito prévio que a gente estabelece antes de conhecer o verdadeiro conceito. Uhum. Isso é natural para o ser humano, é uma forma da gente se proteger. Aquilo que eu não conheço, eu me afasto, eu crio o meu conceito e me protejo daquilo, né? Só que quanto mais a gente se protege, a gente se afasta, a gente se fecha, mais vulnerável a gente fica aos transtornos mentais em relação à saúde mental. Uhum. Tá, e em relação a isso, esses índices de transtornos mentais no Brasil em relação ao mundo, como é que vocês
profissionais da psicologia têm visto isso? Como é que está essa estatística? Infelizmente, não são as melhores. Eu preferia dizer que somos os primeiros lugares nas Olimpíadas, na Copa, mas infelizmente a gente precisa prestar atenção nesses índices. Então, nós somos hoje o 5º país em depressão, com o maior número de pessoas depressivas. Isso, se considerarmos a América, somos o 2º, e a América Latina somos o 1º. Em suicídio, somos o 8º do mundo. Em estresse, somos o 2º, perdemos apenas para o Japão. E em ansiedade, infelizmente, somos o país mais ansioso do mundo. Somos o país que mais se consome Rivotril, né? Se a gente for olhar, a cada 8 pessoas no mundo, uma tem algum transtorno mental. O que é que você acha, André? E no Brasil, quantas pessoas você acha que tem depressão a cada 10? Nossa, não faço nem ideia. Bem, no mundo, 1 a cada 8. No Brasil, 8 a cada 10. É muita gente. É um índice altíssimo. Até mais, porque se temos 86% de pessoas afetadas, não é? Então seriam 8,6 pessoas a cada 10. Então, isso é importante frisar que antes da pandemia, esses são dados de antes da pandemia, né? Depois da pandemia, os transtornos mentais, aumentaram cerca de 25% ao redor do mundo. Uhum. Então, não podemos ficar calados, nós temos que falar sim, nós temos que desmistificar sim, né? Para que as pessoas procurem ajuda. Ninguém merece viver uma vida doente, incapaz, fragilizado, afetado por transtornos mentais, não é mesmo? Com certeza, é verdade. E olha que 25%, gente, quando a gente fala nisso, né? 25% significa que a cada 100 aumentou mais 25, né? Então, se aumentou 25%, é muita coisa, né? Basta dizer o seguinte, quando diz assim, olha, a energia elétrica vai aumentar 25%, significa que vai aumentar 1/4, né? É isso aí, é muita coisa. Mas, Cris, o que é a saúde mental? As pessoas pensam assim, não, fulano e tal enlouqueceu, endoidou, como a gente fala aqui, né, no nosso Nordeste aqui. Mas como é o conceito de saúde mental? O que é ter saúde mental? Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde, de um modo geral, como um estado de bem-estar. A gente sempre pensou ao longo da história da humanidade, sempre se pensou em saúde como ausência de doença. Mas não é só a ausência de doença que vai definir se eu tenho ou não saúde, né? Se eu tenho bem-estar. Então, por exemplo, ela define a saúde mental como um estado de bem-estar que permite que a pessoa ela consiga realizar algumas coisas. Por exemplo, que ela consiga identificar suas habilidades, suas potencialidades e desenvolvê-las. Ela permite que essa pessoa ela consiga vencer o estresse diário, né, da vida e criar estratégias e recuperar-se desse estresse. Ela permite que essa pessoa seja produtiva e não apenas produtiva no trabalho, mas produtiva de acordo com as demandas que surgem na vida da gente, com os papéis que a gente desempenha, de pai, de filho, de mãe, dentre outros, né? E ela também permite que essa pessoa ela consiga contribuir para a sua comunidade. Bem, você viu que a definição de saúde mental, ela fala de capacidade. A pessoa está habilitada, ela é capaz de funcionar bem de acordo com as demandas da vida. Mas a gente também ouve muito falar
em doenças incapacitantes. Das 10 maiores doenças incapacitantes do mundo, 5 são doenças mentais. E a depressão é quem encabeça, é a primeira, é a doença que mais traz incapacidade às pessoas ao redor do mundo. Uhum. Agora, Cris, quando a gente fala sobre isso, né, em 2019, a OMS ela já previa que 2020 seria o ano em que a depressão daria um salto gigantesco ao redor do mundo. E olha que isso aí ela nem sabia da Covid. Em 2019, a OMS não previa que ia haver uma pandemia, né, e que o mundo todo seria afetado por ela. Você imagina isso, vamos dizer assim, ainda endossado, né, pela chegada da pandemia no mundo. Imagina os transtornos, o número de pessoas depressivas que nós tivemos ao redor do mundo por conta disso. Ou por conta do medo, né, da morte, que é uma coisa natural. Medo porque perdeu um parente, porque perdeu um amigo, né? Medo, enfim, medo. Né? Nós tivemos muitos transtornos, pânico, ansiedade, transtorno do pânico e ansiedade, enfim. Né? Vamos falar um pouquinho também de alguns equívocos, preconceitos em relação aí à saúde mental, né? O estigma da doença mental, o tratamento, o remédio. Porque antigamente você falou aí, citou aí o Rivotril, né? Que é um produto usado no Brasil em larga escala, inclusive sem muito controle, ainda apesar de ser uma substância controlada, mas parece que os vizinhos sempre dão um jeito de pegar ali um pouquinho daquilo que foi prescrito corretamente para um paciente, né? Tem gente que só dorme, inclusive, à base dessa substância aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses equívocos. Que equívocos são esses e que preconceito é esse em relação à saúde mental? Bem, como o comportamento, a saúde mental, ela é apresentada, ela aparece mais através do comportamento, e o comportamento é uma coisa mais subjetiva, fica um pouco, talvez, difícil das pessoas acharem que aquilo é uma doença, né? Só que é importante a gente saber que o nosso comportamento, o nosso bem-estar, nossas emoções, elas são afetadas pela dificuldade de funcionamento de um órgão físico, que é o cérebro. Né? Então, o nosso comportamento ele é reflexo do funcionamento do nosso cérebro. Então, muitas pessoas elas dizem, em relação a alguém que está com depressão, isso é frescura, isso é preguiça, se fala muito sobre preguiça. A depressão hoje também ela tem tido uma nova cara. Sempre se pensa sobre depressão, alguém triste, claro. Muitas pessoas ainda se apresentam dessa forma, alguns ficam de cama, para baixo, a tristeza. Mas hoje a depressão, ela também tem se manifestado de uma forma diferente. As pessoas, elas estão deprimidas, mas elas continuam em suas atividades, elas saem para se divertir, elas estão funcionando bem, entre aspas, né, diante das pessoas, mas a emoção que aparece, um comportamento forte é a irritação, a impaciência, a agressividade. Então, assim, existem muitos achismos em relação às doenças mentais. Pare com isso, a forma como se fala, não, isso é falta de Deus, vá alimentar a sua fé. Claro que a fé é uma forma de repor essa energia, de criar estratégias para a saúde mental, mas tudo isso está dentro daquele preconceito que eu falei, né? Sim. A gente cria os achismos da gente porque a gente não sabe a informação correta sobre aquilo. Perfeito, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial e na volta, aí sim, a gente vai falar realmente do tema da nossa entrevista hoje, que é saúde mental, caminhos para o autocuidado. A Cris vai falar para a gente aqui alguns caminhos para o autocuidado, mostrando para a gente aí como é que a gente precisa se cuidar. Porque, afinal de contas, o autocuidado, o nome já se explica, né? É autoexplicável, você cuidando de você mesmo, de você mesma.
Então é importante a gente falar sobre isso. Não sai daí não, que a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Então, de volta aqui com o Saúde em Foco, estou conversando com a psicóloga Cris Rocha, a gente está falando de Maceió, né? Ela está falando de Maceió e o assunto é saúde mental, caminhos para o autocuidado. Cris, a gente sabe que cuidar de si mesmo é a melhor coisa do mundo. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, afinal de contas, já escreveram lá, mens sano, corpore sano, né? Mente sã, corpo são. Alguns caminhos para o autocuidado. Que caminhos são esses que a gente precisa seguir e que parece que uma parte da população parece meio alheia a isso? Ou cuida muito do corpo e quando cuida muito do corpo parece que esquece a mente. Quando cuida muito da mente, esquece muito do corpo. Como é que a gente encontra o equilíbrio para ter
esse autocuidado, de maneira que essa balança realmente balança, né? Fique equilibrada ali. O ponto de partida para qualquer autocuidado, mas vamos falar mais especificamente em relação mesmo à questão da saúde mental, é o conhecimento, é a informação, é o verdadeiro conceito para que a gente não seja vítima do nosso preconceito, né? Hoje em dia, nós temos acesso a um mar de informações, à distância de um clique. Nós podemos saber de muita coisa, de tudo. Então, precisamos pesquisar, precisamos saber conversar com as pessoas, né? Muitas vezes, quando a gente guarda o que nos aflige, mas quando a gente compartilha, a gente percebe que talvez nem seja tão grande como a gente está achando, tão monstruoso. Então, o ponto de partida é você saber o que é aquilo, né? Ter a informação. Essa conversa, esse trabalho que você faz, André, é importantíssimo. Quem assiste, né, a sua programação, ela está assimilando conhecimentos e isso também é autocuidado. Então, depois do conhecimento, vem o autoconhecimento, né? A gente viu na definição de saúde mental que essa pessoa que tem a saúde mental, ela é capaz de reconhecer as suas habilidades, de desenvolvê-las, torná-las em capacidades e em competências. Mas a gente consegue descobrir o que a gente tem, o autocuidado, o autoconhecimento, se a gente conseguir também ter esse conhecimento, refletir, fazer esse parâmetro, né? A outra coisa, o outro caminho importantíssimo, que a própria definição também fala, né? Que essa pessoa que tem a saúde, ela é habilitada a conviver com o estresse da vida diária. Já se sabe hoje que não conseguimos mais fugir do estresse. Algumas coisas a gente precisa, e isso é saúde mental. Esse estresse não tem como resolver, não preciso conviver com isso, a gente pode abrir mão dele. Mas a nossa rotina diária, ela está permeada por muito tipo de estresse. Às vezes a gente se livra de um, aparece outro, e tem aqueles que a gente vai conviver sempre com eles. Então a gente precisa ter esse olhar para o estresse, de criar essas estratégias para repor essa energia. Cuidar do corpo, como você falou, né, na medida certa, é uma das principais estratégias. Ter a rotina de sono, alimentação, fazer o check-up. E o carro-chefe, que é a atividade física. Hoje você vai para qualquer especialidade médica, talvez até um dentista, e ele vai perguntar, você está praticando atividade física? Porque libera no seu organismo, inclusive, toda a substância que o remédio que você tomaria para depressão é liberado no seu cérebro, toda essa química, esses transmissores. Outra coisa importantíssima em relação ao estresse é a gente aprender a controlá-lo através do planejamento. Quando a gente organiza, faz um checklist, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, ou nesse mês eu vou ter esse plano de ação aqui, e a vida vai acontecendo mais ou menos dentro desse ritmo, o cérebro sabe, não, ela está aqui, a próxima atividade que vem às 3 horas será essa, ele entende que está tudo sob controle. E aí a gente consegue não acionar o alarme do cérebro que nos leva à ansiedade, né? Então, rotina, o nosso cérebro ele precisa dessa rotina. Quanto mais rotina a gente consegue organizar a nossa vida em rotina, melhor a gente vai viver com esse cérebro funcionando sem acionar os mecanismos que nos levam para a ansiedade e para o gasto enorme de energia, né? A outra coisa que a gente precisa fazer, alimentar, investir em relacionamentos profundos e saudáveis. Somos o que somos hoje, né? Seres humanos com cérebros altamente sofisticados e complexos, devido à complexidade das nossas relações. E vivemos um mundo hoje em que a gente se atrapalha e pensa que 3.000 seguidores são 3.000 amigos.
Não. A gente precisa alimentar esse relacionamento, porque mesmo que a gente viva estresse com outras pessoas, um hormônio do amor, chamado ocitocina, ele é liberado para proteger o nosso coração do estresse. Então, relacionamentos literalmente protegem o nosso coração. Ter planos, metas, né? Isso, além de organizar nosso cérebro, nos traz sentido para a vida, nos traz propósito, objetivo e muitas outras coisas, a espiritualidade, atividades prazerosas, o hobby, são atividades que repõem a energia, a gente se recupera do estresse, continua vivendo a vida da gente mesmo diante a tantos outros desafios, mas a gente não adoece. É verdade. A última estratégia, e talvez uma das bem importantes, André, se chama mindfulness, né? Atenção plena. Hoje é uma técnica comprovada cientificamente pela neurociência, que estarmos presentes, conscientes do que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, consciente da nossa respiração, do nosso funcionamento do corpo, concentrados no que estamos fazendo, porque hoje a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, fazermos yoga, meditação, isso traz alterações físicas positivas no nosso cérebro, previne as doenças mentais, cura doenças mentais, previne Alzheimer e até o envelhecimento retarda e muitas outras coisas. Então, esses são alguns caminhos que a gente pode tomar e assim cuidar e proteger a nossa saúde mental. É verdade, Cris. Você falou aí algumas coisas que me chamaram bastante atenção, metas, né, objetivos, propósitos. As pessoas têm esse costume de fazer isso no dia 31 de dezembro para a virada do ano, que você falou ali, que vira a chave, o janeiro branco, uma página em branco, onde você vai escrever. Eu faço isso, né? E é bom sempre, de vez em quando, você não fazer isso para você olhar. Você escreve no dia 31 de dezembro, mas não vai olhar no outro dia 31, não. Você escrever isso no dia 31 e você olhar isso no dia 1, no dia 2, no dia 3. Será que eu fiz? Eu cumpri? Eu não cumpri? O que é que falta eu cumprir? Né? Outra coisa que você falou importante também é a questão de relacionamentos profundos e saudáveis. Parece que isso está em desuso. Parece que nós não temos mais amigos. Me lembra, eu estava num local ontem e estava tocando uma música incrível, a lista de Oswaldo Montenegro, acho que você já teve a oportunidade de ouvir. Faça uma lista de grandes amigos, de quem você já via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê hoje em dia, quantos você já não me encontra mais, né? É uma letra tão profunda que chega a doer, né? Quando a gente ouve, quando a gente começa a até recitar essa música, né? Faça uma lista dos sonhos que tinha, né? Quantas músicas que você cantava, que hoje você assobia para sobreviver. Uma letra profunda, muito profunda. E parece que a gente não tem mais esses relacionamentos profundos, duradouros e saudáveis, né? Isso faz a gente ter uma nostalgia daqueles tempos de adolescência, de criança, onde a gente tinha o melhor amigo, as amigas, né? As pessoas do nosso convívio, da nossa patotinha ali, né? E fazer essas atividades prazerosas que você falou aí. Se você gosta de pescar, vai pescar. Se você gosta de correr, vai correr. Se você gosta de nadar, vai nadar. Se gosta de praia, vai à praia, né? São atividades que não custam muita coisa ou custam quase nada, né? Para quem mora no estado rico como o nosso aqui, cheio de praias, cheio de coisas para você fazer, cheio de lugares para você visitar, e que não necessariamente precisa ter tanto dinheiro ou muito dinheiro para você fazer, né? Quero te agradecer aqui, né, por ter participado com a gente de um momento tão rico, e que dizer que fazer psicoterapia é você conhecer a você mesmo. E isso ajuda. E como ajuda a gente a se enxergar diante de algumas situações, né, Cris? Fala pra gente aí, então, o seu endereço aí na rede social, @suavemente_Cris_Rocha, é isso? Suavemente.crisrocha. Isso mesmo. Então você vai no Instagram, @suavemente.crisrocha, tá? Você vai ver lá
Isso. vários stories, vários feeds que vão falar de saúde mental. E para mim, espero tê-la ao vivo e em cores aqui no nosso estúdio. Eu sei que a tecnologia nos ajuda. Essa distância pequena que existe entre Arapiraca e Maceió, mas quem sabe a gente ainda esse ano consiga um encontro pessoal aqui, para que você possa conhecer aqui os nossos estúdios, nossa tecnologia e estar mais perto da gente também, que é sempre bom. Quero te agradecer, Cris. As suas considerações, então, finais. Então, ano passado eu fiz uma viagem a Piranhas e foi tão interessante, assim, me trouxe tantas reflexões. E o que mais me chamou a atenção foi aquela infinidade de cactos, de suculentas, em meio àquele ambiente tão seco e árido. Eu fui ler e pesquisar e percebi que a suculenta ela tem um sistema que ela capta, ela suga o máximo de água. Foi uma chuvadinha de nada, uma garoazinha. Ela capta e guarda aquilo ali para a sua sobrevivência, mesmo quando o calor chega. É assim que a gente faz quando a gente se cuida, né? Quando a gente repõe essa energia, busca repor essa energia, porque a sequidão do estresse, do calor, da vida que a gente leva vai estar aí. Mas se a gente estiver suprido dessa energia mental, a gente vai estar ali verdinho, florido, mesmo com a seca e com o sol quente do verão. Agradeço esse momento e me coloco à disposição e com certeza, André, vamos marcar sim, para estarmos juntos aí. Tá joia. Muito obrigado. Obrigado a você pela sua audiência, pela paciência. Amanhã a gente volta aqui com a doutora Sara Regina Cardoso Barbosa, tá? E a gente vai ter um tema muito interessante também relacionado ao Janeiro Branco e à psicologia. Esse mês, afinal de contas, a gente tem dado ênfase a isso porque é necessário, tá? A doutora Sara vai estar falando com a gente sobre Janeiro Branco, saúde mental e relacionamentos. Sejam os nossos relacionamentos interpessoais ou relacionamentos amorosos. Você não pode perder amanhã a nossa entrevista que vai ao ar a partir das 13 horas aqui na NN e no nosso canal no YouTube NN Play. A todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau.